Então, mano, tudo bem com vocês? Eu precisava gravar esse vídeo. Faz tempo que eu não apareço aqui, mas eu precisava falar. A gente sabe que o mundo vive em uma situação um pouco complicada. O Brasil também. Ainda mais esse início de uma nova gestão política, uma nova gestão presidenciável. Isso não é um vídeo pra ofender o pessoal que gosta do Bolsonaro, o pessoal de direita, o pessoal mais conservador, ou nem falando puxar pro lado liberal, o pessoal da nova esquerda. Esse é só um vídeo pra perguntar por que, não tu, talvez tu, não sei, pode ser, porque muita gente não se sensibiliza com a situação em que nós vivemos, porque muita gente não tá nem aí se a tua situação é cômoda e a de uma outra pessoa não. Em 2017, 54 milhões de pessoas no Brasil viviam em situação de pobreza. Isso é um número muito alto. Às vezes a gente pensa: mas não é tanto assim, eu nem vejo pessoas pobres. Sim, onde você mora tem pessoas pobres. A não ser se você morar num condomínio residencial de classe alta. Mas tu vive em uma cidade comum, sim, tem pessoas que vivem em situação de pobreza. Eu não tô dizendo que tu tem que ajudar essa pessoa, tem que plantar amor e compaixão por elas. O mínimo que tu tem que fazer é tu se sensibilizar com aquilo e ver que aquilo é real e que tu vive numa situação cômoda. E se tu tem acesso a um computador, a um celular e tá podendo ver esse vídeo e tá debaixo de um teto e podendo comer janta ou almoço, seja o que tu comeu nesse dia, sim, tu é privilegiado. Que tem gente que não tem nem teto, nem a comida no prato, nem a janta, nem o almoço, e muito menos um celular pra assistir o meu vídeo. Não só o meu vídeo, mas fazer qualquer coisa no celular. Falando nisso, ele tá aqui, vibrando, conversando com outras pessoas que vivem nessa situação de comodidade também. Mas se tu vai assistir um Câmera Record, alguns Globos Repórteres e muitas Profissões Repórteres, são programas de reportagem que eles trazem coisas da nossa sociedade brasileira para nós podermos conviver e entendermos como se passa tais coisas. Eu já vi reportagens sobre as palafitas de Santos. Se eu achar, eu vou deixar aí na descrição. Se tu tiver um mínimo de interesse em pesquisar ou talvez entender. Pra cima, em direção à entrada do mar, à baía que junta o mar e o rio, as pessoas vivem em cima de plataformas, não é nem plataforma, são palanques, coisas de madeira pra dentro do mar, onde vivem em estado de calamidade pública por causa do esgoto, sem saneamento básico. Uma das pessoas que aparece na reportagem é uma cadeirante. Tem problema tanto físico quanto mental. E ela vive nessas palafitas. A mãe não pode trabalhar. E eu não me lembro agora quem é que sustenta a família. Se é o pai, se é a avó, o irmão, alguma coisa. E ela não consegue mal passar com a cadeira de rodas por aqueles pedaços de madeira. Eu acho isso uma coisa tocante. Uma coisa que eu paro pra pensar e eu percebo que não tem que ser assim. Por que eu tenho muito e muita gente tão pouco? É complicado. Isso não é só uma situação econômica, uma crise política, uma situação política. Isso é uma questão social e às vezes até emocional e espiritual das pessoas. Uma outra reportagem que eu vi é dos ribeirinhos no Rio Amazonas, Rio Negro e Solimões. Eu não lembro qual é o rio certinho, mas eu posso deixar na descrição também pra vocês darem uma olhadinha. Piratas que assaltam pessoas pobres que vivem na margem do Rio Amazonas. Crianças de 8, 10 anos andando em canoas e tocando e pulando, né, pra dentro daqueles barcos que são como táxis d'água, pedindo coisas pra comer e vendendo. Eu não sei o que eles vendem, mas é um tipo de peixe pra poder ajudar em casa e sustentar a família. Pessoas que são assaltadas porque as casas não têm cadeado, não tem segurança e levam o quilo de arroz, o quilo de feijão que eles têm em casa. Eu me arrepio. Mas, entre outras situações que você pode ver não só em reportagens,
A internet tá aí. Olha quanto tempo a gente gasta por dia no Facebook e no WhatsApp, sendo que a gente podia estar fazendo uma coisa útil. Mas muitos vão dizer, não é útil só olhar e não fazer nada. Então, além de olhar, faz alguma coisa. Não digo que tu precisa ir lá pra Santos ou pro Rio Amazonas ajudar uma pessoa, mas ajuda aquela pessoa, aquela família que tá tão próxima de ti e sim precisa de ajuda. Mas eles não querem se ajudar, eles não trabalham, a vida é fácil, eles estão assim porque querem. Não. Ninguém é pobre porque quer. Ninguém é pobre porque quer. Tu quer ser pobre? Tu gostaria de ser pobre? Uma coisa é dizer, eu conseguiria viver sendo pobre se acontecesse alguma coisa, porque eu tenho um espírito, tenho humildade no meu caráter. Mas tu não queria. Tu não queria passar fome. Tu não queria ver teus filhos com roupas rasgadas, sem chinelo, indo pra escola, que é longe de casa e precisa pegar chuva, 3 escolares, quando tem. Eu tô fazendo uma situação bem engrandecedora, mas não é tão incomum assim quanto parece. Não é. Eu sou católico, cristão, não que isso faça diferença, não faz. Mas a filosofia cristã nos diz que a gente deve ser bom. Antes, às vezes até pensar antes nos outros do que em nós mesmos. Isso eu não posso te convencer de acreditar porque é meio complicado, mas eu acredito que sim, nós temos que ser bom. Tem teóricos que dizem que o ser humano, todo animal nasce egoísta, porque só pensa em si mesmo. E se tu parar pra pensar, mesmo a gente sendo bom, a gente tá sendo um pouco egoísta. Por que tu tá sendo bom? Porque aquilo ali faz bem pra ti. Então a gente também tá só pensando na gente, a gente tá pensando em isso ser bom pra gente. Mas é melhor ser bom pra gente e pra outra pessoa também do que só pra gente. Eu acredito nisso. E mesmo uma pessoa que não tenha religião, não seja ateu, agnóstico, qualquer termo científico que seja, essa pessoa pode ser cristã. De caráter, de filosofia, não o fato da religião, mas o fato da bondade estar no teu coração. Mas não é esse o assunto, eu só quero que isso seja um pouco sensibilizante para uma pessoa. E novamente, não é uma questão econômica, não é uma questão política, sim uma questão social e espiritual de cada um. Não espiritual no sentido religioso, novamente, mas uma questão emocional. E eu acho que sempre que puder, nós temos que tentar mudar, tentar se sensibilizar ao máximo e ver que somos privilegiados e vivemos em uma situação cômoda.